queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Muriá. É sempre muito bom estar juntos, ainda que virtualmente. Mas eu dou sempre graças a Deus por esta rica oportunidade. Dou graças a Deus pela liberdade que nós temos no nosso país, de ter a palavra de Deus na nossa mão e de poder cantar e orar livremente. Então eu gostaria de te convidar para aproveitar ao máximo essa oportunidade de hoje, de entrar na presença de Deus juntos e assim poder aprender mais um pouco do Senhor. Um grande abraço a todos e um ótimo culto. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Vamos orar, queridos irmãos. A palavra de Deus diz, no Salmo 136, verso 1. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido, nós te somos gratos, Senhor Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus. Estamos até aqui com nossas vidas preservadas e sabemos que é misericórdia tua. Queremos te agradecer pelos pastores que temos, porque o Senhor também tem preservado a vida deles, pela tua igreja, Moriá, que tem também, as famílias estão preservadas, Senhor Deus. Ó Deus bendito, neste momento, Senhor Deus, que estamos em culto, a nossa oração é de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor não nos desampare, não só a nós, mas também tenha compaixão desse mundo, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, nos dá um bom culto, Senhor Deus, e que nunca venhamos sair da tua presença. É isso que peço e oro, em nome de Jesus. Amém.
Que belíssima história, desceu do céu pra ser o nosso bem, o Rei de amor, o Rei de amor, o Rei de amor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que participam conosco dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, seja sobre suas famílias, seus amigos, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Vamos ler a palavra do Senhor. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 6. O nosso tema é benefícios da maturidade. O apóstolo Paulo relaciona nesse texto duas realidades. A vinda de Cristo, a vinda de Jesus, na plenitude dos tempos. Portanto, este é um texto também relacionado ao Natal. Quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas fala de privilégios da obra de Cristo, os privilégios decorridos da vinda de Jesus. E ele trata do assunto de privilégios, de benefícios, no contexto da maturidade. Por isso é o nosso tema, benefícios da maturidade. Maturidade é uma condição que inclui várias características próprias de um indivíduo que alcançou o pleno estado do desenvolvimento próprio dos adultos do seu grupo e que lhe permite cumprir com sucesso tarefas de crescimento essenciais, como família, gerar e criar filhos, suprir necessidades de sobrevivência. A maturidade se expressa pela capacidade de suportar contrariedades e frustrações. A maturidade traz benefícios para nós. O que verificamos é que o ser humano segue uma linha de evolução. Desde que é um embrião, um feto, uma criancinha, até um pré-escolar, depois um pré-adolescente, até a idade adulta, a velhice e morte. O comportamento dos seres, das pessoas, deve mudar conforme o tempo passa. Uma criança que briga com a outra, que bate na outra, porque ela não repartiu o chocolate, demonstra
o comportamento da criança, normal. Porque não vamos esperar que uma criança pequena suporte a frustração. Suportar a frustração é esperado do adulto, porque o adulto deve ter alcançado a maturidade. E o apóstolo Paulo fala desse assunto e mostra que há benefícios quando a pessoa alcança maturidade. E é sobre esses benefícios que nós vamos pensar nesta ocasião. Neste texto, descobri 3 benefícios que alcançamos por meio da maturidade. Ter maturidade é ser adulto. Ter maturidade é não ser infantil. E a maturidade traz, então, benefícios. O primeiro benefício é expresso da seguinte maneira: a maturidade nos dá capacidade para desfrutarmos plenamente das bênçãos que Deus nos dá. Note bem. A maturidade nos dá capacidade para desfrutarmos plenamente das bênçãos que Deus nos dá. O texto diz: durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, mesmo sendo ele senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. E mais adiante, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós recebemos benefícios de filhos emancipados. Essa é uma possibilidade. Um menino, vamos imaginar para entender melhor, um menino de 10 anos, filho de um homem rico. Esse menino, ele é o herdeiro. Ele tem para si a destinação dos bens. Mas como ele é menor, pela lei, o pai decidiu, de acordo com a lei, que ele não teria acesso aos bens, a não ser depois de 21 anos. Então, com 10 anos, ele é o herdeiro e ele é dono dos bens. Mas ele não tem acesso porque não tem maturidade para desfrutar dos bens. Então, para desfrutar dos bens, o menino precisa alcançar maturidade. Porque o pai determinou que enquanto ele não tiver 21 anos, as necessidades dele serão satisfeitas de acordo com a vontade de um tutor, um tomador de contas. Pensando do sentido inverso, se esse menino que não alcançou maturidade não tem privilégio, nós deduzimos, portanto, que a pessoa, o filho que cresceu, que amadureceu, vai ter acesso aos bens, vai ter acesso às riquezas do pai. Então, o apóstolo Paulo diz assim: se o herdeiro é menino, a condição dele é a mesma condição do escravo. O escravo está na mesma casa. Ele não tem direito a nenhum bem. Ele não pode desfrutar de nenhum bem. O filho tem direito, mas ainda não tem maturidade. Portanto, a condição do filho herdeiro é a mesma condição do escravo, que não tem herança de bens nenhum. A maturidade é fundamental para que nós tenhamos proveito. Vamos falar, por exemplo, da família. A família é talvez, possivelmente, a família o maior bem para o ser humano. Mas um homem só tem benefícios com a sua família se ele for um homem amadurecido. Os problemas familiares, a insatisfação com as famílias, é porque as pessoas na família, o marido e a mulher, se comportam como crianças. Antigamente se dizia, hoje não se fala muito,
falava sobre o conceito de neurose. Neurose é, acima de tudo, um desajustado. O neurótico era antigamente chamado uma pessoa desajustada, essa é uma pessoa neurótica. Os psicólogos diziam que o neurótico foi uma pessoa que cresceu, mas ainda continua se comportando como criança. Portanto, a neurose é a conduta infantil no adulto. É a criança que briga pelo pedaço de chocolate e o marido que briga com a esposa por uma coisa ou outra. Então, para desfrutar da família, dos privilégios de uma família, o marido e a mulher precisam ter maturidade. A falta de maturidade atrapalha o aproveitamento, como acontece com o menino. É verdade, ele é herdeiro, mas é imaturo. Você, na sua família, você é o herdeiro das bênçãos da família. Mas se não tiver maturidade, essas bênçãos não serão aproveitadas. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós vamos receber os benefícios quando formos filhos emancipados. Então, um dos modos pelos quais se pode ser beneficiado no lar com os bens é sendo emancipado. A emancipação demora. Se o menino tem 9 anos, vai ser emancipado aos 21 anos, isso vai demorar. Até que ele possa crescer e amadurecer para lançar a mão dos seus direitos. Porque direitos ele tem, privilégios ele tem, mas não tem idade para desfrutar desses direitos e desses privilégios. Mas quando ele for emancipado, quando ele for considerado adulto, quando a maturidade dele for reconhecida, ele passa a ter o direito de desfrutar dos bens da família. Mas há um outro meio também de receber benefícios, que é o do escravo resgatado. O apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Vamos imaginar uma casa onde há um escravo. Esse escravo não tem direito. Ele não vai desfrutar das riquezas da família. Mas o escravo pode ser resgatado. Se ele for resgatado, ele vai passar a ter os privilégios. Então, mesmo sendo escravo, ele pode ser resgatado e pode ser adotado. Quando ele é resgatado, alguém pagou um dinheiro, pagou um preço, e agora ele tem o direito de ser tratado como filho. O escravo que foi resgatado tem mais privilégios do que o filho que ainda não alcançou maturidade. O filho é herdeiro, mas ele não tem maturidade. É herdeiro, mas não tem maturidade, não aproveita. Agora o escravo não, o escravo é escravo, mas foi resgatado. É isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio nos resgatar, veio pagar um preço para que nós deixássemos de ser escravos. Deixando de ser escravo, temos acesso aos bens do nosso Pai. Pois bem, falo eu que a maturidade é fundamental, é necessária para que nós possamos desfrutar os bens que Deus tem para nós. Deus tem muitos bens para nós. Na faculdade, os alunos sabem que alguns alunos têm maturidade para tirar proveito do seu curso. E outros infantis não tiram proveito. Quando eu fazia cursinho, eu verifiquei que muitas vezes os colegas do cursinho saíam das aulas para ir assistir um filme. Ou faltavam o cursinho porque foi à praia. Então, as pessoas imaturas, pessoas sem maturidade, aproveitam menos das coisas. Já falei de um marido, o homem que tem maturidade, o chefe de família que tem maturidade, vai tirar muito mais proveito da sua família, vai gozar muito mais da sua vida familiar. Uma esposa que tem maturidade vai ser muito mais ajustada, muito mais feliz, muito mais beneficiada com a sua família. O crente, o membro da igreja, ele tem o privilégio de ser membro da igreja, mas muitos não tiram proveito porque são infantis. Qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa não quer ir mais. Isso é neurose, isso é infantilidade.
Mas aquela pessoa que alcança a maturidade tem mais condições de tirar proveito das coisas que Deus coloca à sua disposição. Vamos guardar isso. Em segundo lugar, declaramos que a maturidade nos concede libertação de crenças escravizantes. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo menciona aqui um conceito de rudimentos. Rudimentos, na língua grega estoiqueia, representa as coisas primitivas. O modo primitivo. Eu costumo dizer que a religião se parece com uma laranja, que pode ser aproveitada, pode ser comida, vamos falar assim, por uma criança ou por um adulto. Quando uma criança chupa uma laranja, ela engole bagaço, ela engole semente e ela perde boa parte do suco. É o seu modo, é a sua maneira. Quando um adulto chupa uma laranja, ele não engole o caroço, porque tem maturidade para separar a semente do suco. Ele não engole a semente da laranja, ele não engole o bagaço da laranja e aproveita o caldo. Assim é a religião. O cristão sem maturidade não aproveita bem das bênçãos da religião. A igreja é uma bênção. Os cultos são uma bênção. São coisas gloriosas. Mas os crentes imaduros acham que alguém aborreceu, porque alguém chateou, alguém não cumprimentou, e fica cheio de coisas e perde. E perde benefícios, perde proveitos. O apóstolo Paulo fala das pessoas, que aqui ele está escrevendo a cristãos, né, os Gálatas são cristãos, ele está escrevendo a esses cristãos e disse que os cristãos da Galácia, os cristãos gálatas, apresentam um problema de estar ligado a rudimentos do mundo. São princípios elementares. Vou dar alguns exemplos para isso ficar claro. Eu passei no mercado e vi a banca de romã. Essa banca de romã tinha umas romãs, evidentemente. Estava lá o preço, R$15 uma romã. Por quê? Porque uma romã está sendo vendida a R$15. Porque as pessoas acreditam que para ser felizes no ano novo, precisam ter uma romã agora no fim do ano. Então as pessoas compram uma romã por R$15, levam para casa, porque tendo uma romã na sua casa, isso vai fazer com que ela tenha um ano de 2021 feliz. Isso se chama rudimentos. Rudimentos do mundo. O missionário foi a uma região para falar do Evangelho e descobriu que as mulheres não tomavam banho no rio. E disseram, as mulheres não podem tomar banho no rio, porque vai ofender o espírito do rio. Então eles acreditavam que o rio tinha um espírito que não podia ser ofendido. Isso é que Paulo chama de rudimentos. Os princípios elementares, o beabá do conhecimento. É o A, E, I, O, U do conhecimento. Então, Paulo fala que antes de sermos cristãos, antes de termos Jesus, nós estávamos debaixo desses rudimentos. É uma coisa muito interessante que eu estava conversando com o meu neto, o André, que os antigos acreditavam nos elementos que eram sagrados. 4 elementos: a terra, a água, o fogo e o ar. Os elementos sagrados que as pessoas consideravam como sendo necessários para a felicidade. Ora, o Evangelho não adotou esse sistema de elementos sagrados. Para o Evangelho, a terra não é sagrada, a água não é sagrada,
o fogo não é sagrado, o ar não é sagrado. Mas essa crença faz parte dos rudimentos do mundo. E ainda hoje há pessoas assim. Igrejas, por exemplo, fogueira santa. Fogueira santa é uma prática primitiva, em que as pessoas achavam que o fogo era sagrado e ajudava a chegar em Deus. Então, muitos cristãos têm um fascínio pelo fogo, como os antigos, considerando o fogo um elemento sagrado. Fogo não é elemento sagrado. Isso é crença rudimentar. A água. Você vai ser abençoado se você tiver um copo d'água. Então você vai precisar de um elemento da natureza que os antigos, os arcaicos, consideravam como uma coisa sagrada. Paulo falou que nós fomos libertos desses rudimentos. E se nós não somos libertos desses rudimentos, é porque não alcançamos verdadeira maturidade. Então a libertação desses princípios elementares faz parte da experiência de maturidade do cristão. Eu conheci um homem que era dono, que era chefe de um centro de Umbanda no Rio de Janeiro. É bom lembrar aqui, já que estou mencionando isso, que eu não considero a Umbanda ou Candomblé ou qualquer religião como uma coisa necessariamente maligna. A primeira igreja onde eu fui pastor, a igreja da Chatuba, estava num lugar onde tinha muitos centros de Umbanda, mas nenhuma daquelas pessoas jamais prejudicou a nossa igreja ou prejudicou a qualquer um crente. Então nós, batistas, entendemos sobre a liberdade religiosa e nós não temos que perseguir as pessoas com outras crenças, com outras religiões. E lá a nossa igreja não perseguia, não ajudava se tinha um doente, mesmo que ele fosse da Umbanda, ou do Candomblé, ou de qualquer outra coisa, se ele tivesse necessidade, nós atendíamos. E uma vez eu recebi um grupo que estava procurando um centro, eles não achavam, eles bateram lá na igreja. E eu os recebi, fiquei com eles, conversei com eles, dei água para eles, dei refrigerante para eles, porque eles são pessoas boas. Esse seu Zé da Cachoeira era o líder de um centro que era o centro mais, digamos assim, mais famoso, porque ficava perto de uma cachoeira e ali ele tinha o seu centro. A mulher dele se converteu na nossa igreja, foi à nossa igreja e ela aceitou Jesus. E eu fui conversar com ele para dizer para ele deixar a esposa ir à igreja. Ele falou, não tem problema não, ela pode ir à igreja. E nós conversamos lá umas 2 horas, eu conversei com ele umas 2 horas. Eu gostei dele. Depois eu falei com eles sobre o que ele praticava. E ele me surpreendeu. Ele diz assim, olha, seu pastor, o que nós praticamos aqui é inferior ao que você pratica na sua igreja. Isso aqui é primitivo. Vocês lá alcançaram um nível maior de compreensão. E eu falei, então por que o senhor mantém isso aqui? Vamos para a igreja. Ele falou, não, mas as pessoas que vêm aqui, elas não têm condição, aí eu discordei dele, elas não têm condição de compreender o que o senhor ensina lá. Elas vão entender o que eu ensino aqui. Ele dizia, o que nós ensinamos aqui é para pessoas de pequena compreensão. O que você ensina lá é para pessoas de alta compreensão. Então, eu não vou para lá levar o meu povo para lá. E além do mais, eu aqui cuido das pessoas. Se vier um doente, eu cuido. Se uma pessoa não tem comida, eu dou um prato de comida. Mas ele estava dentro dos rudimentos. O que ele ensinava ali eram rudimentos, princípios rudimentares. E o que nós ensinávamos lá na nossa igreja era o Evangelho, que é superior. Nesse sentido, não estou dizendo que nós somos superiores a eles. Querer agredir uma pessoa por causa da sua religião é falta de civilidade, é falta de educação.
Mas ele reconheceu que os rudimentos que ele ensinava na religião estavam num nível menor. Isso significa que ele entendia que se aquelas pessoas amadurecessem, elas poderiam tirar mais proveito das coisas de Deus. Como essas pessoas não eram amadurecidas, eram pessoas brutas, elas não poderiam tirar benefícios do reino de Deus, inclusive de frequentar uma igreja batista, no que eu discordei dele. Pois bem, esses são os rudimentos do mundo. Mas o apóstolo Paulo também falava dos rudimentos da lei. Eram dois tipos de princípios elementares. Rudimentos do mundo, que está aí, a água, o fogo, né? E a romã para dar sorte, e assim por diante. Os banhos, né? Agora é tempo das pessoas irem comprar ervas, tomar banho de certas ervas para se limpar para o ano novo. Isso tudo Paulo reconheceu que era parte dos rudimentos do mundo. Pois Paulo falava disso, mas ele também falava dos rudimentos da religião. A libertação dos princípios elementares de religiões, as heresias. Paulo falou: como é que vocês estão agora voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda vos escravizar, guardar dias, meses e anos? O apóstolo Paulo admitia que no mundo pagão havia os rudimentos, os princípios elementares que deviam ser abandonados. Mas também ele entendia que na religião judaica, e os cristãos também, adotavam princípios elementares da religião. Então eram dia santo, noite santas, montanha santa, cidade santa. Isso é parte dos rudimentos da religião, que nós chamamos de heresia. Muitas vezes a religião cristã, nos dias de Paulo, cristãos que praticavam coisas que não eram da religião cristã, que eram as heresias, que ainda hoje estão aí cheias, igrejas enormes cheias de heresias. A libertação desses princípios é um privilégio da maturidade. O cristão amadurecido, ele não vai comprar uma romã para ter um ano novo feliz. Ele vai entregar o caminho a Deus na sua fé, na sua confiança, esperando que Deus vai dar a ele sabedoria para ele agir de tal forma que ele possa ser bem sucedido. Nós não precisamos comprar uma romã, a não ser para fazer um suco. Eu gosto muito de suco de romã. Mas o que nós precisamos é pedir a Deus maturidade para cuidar bem da nossa família, para sermos bem-sucedidos em nossos trabalhos. O problema profissional, muitas vezes, é um problema de uma falta de maturidade. Eu, quando era jovem, trabalhava, alguns colegas de trabalho eram demitidos por falta de maturidade. Faziam coisas infantis e perdiam o emprego por causa da sua infantilidade. Então, é bom que o trabalhador, o empregado, peça a Deus maturidade, a maturidade do Cristo, a maturidade do Evangelho. O Cristo, ele veio e ele nos dá compreensão, ele nos dá a sua graça e o seu amor. E nós, então, precisamos de pedir a Deus maturidade. E abandonar os rudimentos do mundo. E abandonar os rudimentos da lei. Os rudimentos da religião. Ritos, práticas, cerimônias. Isso são coisas rudimentares. Coisas dos rudimentos da religião. Para guardar. Aquilo que Cristo oferece é não apenas o resgate do pecado. Quando fala que Cristo veio nos resgatar, ele veio nos resgatar do pecado. Mas não é só isso. É também o resgate da nossa incompetência espiritual e intelectual. Paulo entendia que, uma vez que o cristão foi o escravo resgatado, ele agora está livre da ignorância das coisas de Deus. Ele tem maturidade espiritual e maturidade intelectual. O outro benefício que a maturidade nos traz é expresso da seguinte forma.
maturidade nos permite uma vida de harmonia com o Pai. Isso é muito interessante, que é possível que vocês que estão me ouvindo nunca pensaram nisso. Que a relação do filho com o pai, ela vai ser boa ou ruim, dependendo da maturidade do filho. E da maturidade do pai, evidentemente. Mas, no geral, não falamos na maturidade do pai, imaginamos a maturidade do pai como uma coisa a não ser discutida. Mas é a maturidade do filho. O que Paulo diz? Que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quer dizer, não é nada demais. Ele é um ser humano e ele está sujeito às normas da sociedade. Jesus era filho de mulher, quer dizer, um ser humano normal, e também vivia numa sociedade que era regida por práticas e por leis. Ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E Paulo diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O tratamento Abba, Pai expressa a forma mais evoluída de relacionamento com Deus. A relação do cristão com Cristo permite a ele a relação com o Espírito. O Espírito no crente permite ao crente uma relação nova com o Pai. Então o Espírito nos capacita a nos dirigir a Deus como Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão dupla. É Deus, ou é Pai, em aramaico, Abba, e em grego seria Pater. Ou seja, Abba, Pai, é uma expressão especial que implica que essa expressão é dita por aqueles que se chegaram a Deus por meio de Jesus Cristo. E representa uma forma evoluída de relacionamento. Então, a maturidade do cristão, pela qual ele pode se dirigir a Deus, Abba, Pai, é uma forma de vida evoluída. É o tratamento que expressa um relacionamento harmonioso com Deus. Vamos ampliar um pouco mais essa ideia. Deus nos adotou como filhos pela vinda de seu Filho. Adoção. Deus nos adotou pela vinda do seu Filho. O processo de adoção envolve 3 participantes. Naquele tempo, a adoção era uma prática muito comum, como hoje em dia, mas a lei era diferente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que por meio de Cristo nós fomos alvos da adoção, que Deus nos adotou por meio de Cristo. Adotar alguém é tornar alguém seu filho. Então Deus nos torna seus filhos por meio de Cristo. E o processo de adoção implicava em 3 participantes. O adotante, que era geralmente uma pessoa que era bem de vida, o escravo a ser adotado e um redentor a pagar o resgate. Então aqui está um escravo para ser adotado, para ser transformado em filho. Ele trabalha numa fazenda, o homem é muito rico e ele é um escravo. Mas ele pode ser transformado em filho e passar a ter os privilégios de filho e não ser mais um escravo. Há um adotante, um homem rico, poderoso, que quer adotar o escravo, ele gosta daquele escravo. Então ele quer transformar o escravo em filho. Para isso é necessário pagar um resgate. A lei dizia, se um homem quer adotar um escravo, o escravo quer ser adotado, e alguém paga a taxa de adoção, isso é feito, essa adoção é feita. Em Cristo nós fomos adotados. Por quê? Deus queria nos adotar como filhos, nós queríamos ser adotados como filhos, e Jesus pagou o resgate pelo seu sangue.
Há um adotante que quer adotar, há um escravo que quer e precisa ser adotado, e há um filho que paga o resgate. O resgate, como diz o hino que nós cantamos, não foi ouro nem foi prata, foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi suficiente para pagar o resgate. E nós fomos resgatados e nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso nós podemos falar Abba Pai. Porque pai é uma palavra genérica, mas Abba Pai é o meu pai. É aquele com quem eu me relaciono. É aquele com quem eu tenho harmonia. É aquele com quem eu me sinto bem. Este é Abba Pai. E o Cristo nos deu maturidade de adulto para podermos chamar Abba Pai. Para que uma pessoa tivesse acesso aos bens do Senhor, ele precisava de cumprir uma das duas condições. Ou ele é filho, com direito à herança, mas só vai receber o direito de usar a herança quando for emancipado, quando alcançar a maturidade, ou ele pode ser um escravo que foi adotado e então passa imediatamente a desfrutar as bênçãos de Deus. Há igrejas que pregam a primeira bênção e a segunda bênção. A primeira bênção é ser salvo e a segunda bênção é ter o Espírito Santo. Não há primeira bênção e segunda bênção. A bênção é uma só com dois componentes: a salvação e a presença de Cristo em nosso coração pelo seu Espírito. O filho que amadureceu tem direito a desfrutar dos bens do pai. O escravo que foi adotado também tem direito. A diferença é que o filho vai esperar crescer para alcançar a maturidade. E o escravo é automaticamente elevado à condição de direito porque foi pago o resgate. Então Deus nos adotou, nos tratou como filho, pelo processo de adoção. Em segundo lugar, Deus nos dá o seu Espírito e esse Espírito nos harmoniza com o Pai. A harmonia com o Pai é fundamental para se viver bem. Se a harmonia com Deus depende do Espírito, então não podemos imaginar crente sem o Espírito. Se ele é salvo, ele tem o Espírito. Senão ele não tem harmonia com Deus. Porque a harmonia com Deus é dada mediante a obra do Espírito, que nos permite chamar Abba Pai. Então, o crente em Jesus é salvo quando aceita Jesus e, ao mesmo tempo, ele tem o Espírito que o harmoniza com Deus. É o Espírito que nos faz a harmonia, nos dá harmonia com o Pai Celestial. O filho precisa amadurecer para viver bem com o seu pai. Há duas condições aqui que devem ser consideradas. Primeiramente, considerando o filho adolescente. A criança e o adolescente têm uma harmonia precária com o pai. Naturalmente, a relação da criança com o pai e a relação do adolescente com o pai não é uma relação de harmonia plena. Eu estive uma vez no interior e fiz uma visita a uma família. Havia uma menina, uma criança, suponho eu que 2 anos e meio, 3 anos. E no final da visita, eu chamei aquele pai e falei: eu verifiquei durante esse período que você falou não para a sua filha 22 vezes. Isso por causa da infantilidade. A criança, ela obedece, ela se comporta bem sob pressão. Então, o comportamento da criança sob pressão. No adolescente, a coisa muda um pouco, porque o adolescente adquire um certo poder. A característica do adolescente é de contestar e reivindicar. Contestar é acusar coisas como erradas. Ficar contestando que as coisas não deviam ser assim. E a reivindicação é exigir coisas. Isso é característica do adolescente.
Os especialistas dizem o seguinte, que o adolescente deixa de ser adolescente quando ele descobre que a função do ser humano não é contestar. A função dele não é contestar, nem reivindicar, mas cooperar. O que nós aprendemos com a passagem que o Paulo ensina é que nós, pela obra do Espírito em nosso coração, nós não somos contestadores de Deus. Nós não ficamos dizendo a Deus o que Ele fez de certo ou o que achamos que Ele fez de errado. E nem a nossa ficamos reivindicando, pedindo, exigindo, cobrando. A nossa atuação é de cooperação. Ou seja, vamos saber o que Deus está fazendo e onde é que nós precisamos agir para cooperar com a obra dele. Essa é a função do adulto, do amadurecido. Então, Deus nos dá o Espírito para que nos harmonizemos com o Pai. Um filho de 40 anos não discute com o pai, não contesta o pai, não reivindica o pai, se ele tem a maturidade própria de uma pessoa de 40 anos. Eu tenho 4 filhos, eu não digo não para eles, porque eles amadureceram. A gente diz não para o infantil. Para aquele que amadureceu, não precisamos dizer não. Então, Deus não diz não para nós à medida que nós nos comportamos de forma amadurecida. Também nós não somos contestadores de Deus, nem reivindicadores. Alguns cristãos ficam o tempo todo exigindo, e alguns dizem, coloca Deus na parede, coloca Deus contra a parede, Deus tem que fazer isso por você. Isso é atitude infantil e atitude de adolescente. Então, aqui nós chamamos Deus Abba Pai. Não é o pai do conflito, não é o pai da briga, não é o pai do descontentamento. É o pai com o qual eu me harmonizo. É isso que Paulo está dizendo. Que o Cristo veio na plenitude dos tempos, nos resgatou e nos deu o seu Espírito. E o Espírito nos permite tratar o Pai como Pai de amor. Nós, então, tratamos Deus como Abba Pai. O Pai com quem nos harmonizamos, o Pai com quem cooperamos. É muito comum nós queremos que Deus coopere conosco nos nossos problemas. Mas o filho adulto não está pedindo para que o pai coopere com ele. Ele quer saber o que o pai está fazendo para cooperar com o pai. Pois bem, vamos então dar a palavra de conclusão. Presta atenção. A vinda de Jesus ao mundo, que nós agora comemoramos, teve como finalidade nos tornar melhores. Às vezes, nas comemorações do Natal, as pessoas ficam piores. Uma vez lá em Osasco, houve uma festa de famílias, algumas famílias, para comemorar o Natal. Mas as pessoas beberam, depois se descontrolaram e houve uma briga. 20 pessoas foram socorridas no pronto-socorro por causa dessa briga. O Natal não é para nos tornar piores, violentos, agressivos. O Natal é para nos tornar melhores. Então, se nesse Natal de 2020, em alguma coisa, eu melhorar, então o Natal cumpriu o seu propósito. Se eu sou um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um crente melhor, aí o Natal funcionou na minha vida. Do contrário, não funcionou. Isso significa também alcançar mais maturidade. O Natal deve nos estimular a sermos mais bondosos, mais tolerantes, mais generosos, mais humildes e mais perdoadores. Isso significa ter mais maturidade e permitir desfrutar mais, que nos permite desfrutar mais das bênçãos de Deus. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, mais evoluímos como seres humanos. Mais adquirimos maturidade. Assim sendo, desfrutaremos mais das bênçãos, mais nos livramos das ideias escravizantes e mais harmonia teremos com o Pai. Este é o espírito do Natal, que deve dominar os nossos corações.
Que a graça de Deus esteja sobre nós, para a honra e glória dele. Amém.